Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar com a secretária-geral do Instituto Observatório Social, ela também é diretora da CUT Brasil e da Contrax, a Lucilene Bisfeld. A Tude. Olá, Tude, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também que nos assistem pelo canal da TV Secor. Bom dia, Luciano, nosso diretor, dirigente aí do Sindicato dos Comerciários de Osasco. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aí você reservar um horarinho aí na sua agenda para vir conversar aqui com os trabalhadores, as trabalhadoras que estão nos assistindo. E temos também aqui o nosso diretor Luciano, aliás, presidente em exercício, né, Luciano? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Tude. Um prazer e um privilégio estar com vocês aqui também. Esse mês a gente está assumindo mais essa responsabilidade, junto com o Neto, de estar fazendo um pouco da gestão administrativa também no sindicato. E é uma honra receber a Tude aqui conosco, né? Já nos conhecemos há um pouquinho mais de uma década, né? Para não entregar, né, Luciano? Não entregar, né? A gente reconhece que a Tude, ela saiu de São Miguel do Oeste, uma menina ainda veio para São Paulo para poder contribuir com a luta dos trabalhadores e se especializou, se qualificou, né? E hoje tem dado uma grande contribuição no que diz respeito à produção de informação, à produção de conhecimento junto com o Instituto Observatório, né? Então é uma honra mesmo ter você aqui, Tude. Já fizemos vários trabalhos juntos, né? Algumas pesquisas, não só do Observatório, mas com algumas universidades internacionais também. Tivemos a oportunidade de até ir para a França, né, fazer a pesquisa do Carrefour, que era um intercâmbio. Então, a Tude é uma pessoa que está nessa jornada já há bastante tempo e tem todo o nosso reconhecimento aqui de Osasco como uma das nossas grandes lideranças hoje aqui do setor do comércio para o Brasil, né? Então, olha aí, que bacana. É uma honra ter você conosco, Tude. Antes de perguntar para a Tude, para explicar para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando aí ao vivo, na TV ou no YouTube, falar um pouquinho, Tude, da sua trajetória. Como é que você chegou ao Observatório? Por que o movimento sindical? Como é que você associou-se à luta dos trabalhadores? Bom, Jefferson, na verdade foi um período muito rápido na minha vida, porque eu sou natural de São Miguel do Oeste, uma cidade pequena, no extremo oeste de Santa Catarina, a próxima divisa com a Argentina, e sou trabalhadora do comércio. Lá é muito comum as cooperativas de compra e venda de produtos, então eu tenho meu registro nesta empresa ainda, já são 27 anos na mesma empresa, e em 97 eu fui convidada a fazer parte do movimento sindical, né, de entrar na direção do nosso sindicato, já era associada, filiada ao sindicato, e aí fui dirigente de base de 97 a 2000. Em 2000, eu fui liberada para o sindicato, logo em seguida o pessoal estava como secretária-geral, mas não tinha liberação. Aí depois eu fui liberada e logo no mesmo ano, em 2000, já me colocaram para concorrer à presidência do sindicato. E aí nesse intento também já participei do congresso da federação, da FESESC, que é a Federação do Estado de Santa Catarina, dos comerciários. Já passei a integrar a direção lá. Depois na CUT Estado, na CUT Santa Catarina. Em 2000 também foi o primeiro congresso que eu participei da CUT Nacional, que foi aqui em Serra Negra. Então foi uma das primeiras atividades externas, né? E o primeiro contato com a Contrax realmente foi em 99, quando a gente participou de um seminário lá na Escola Sul, né, em Florianópolis. Era um seminário também sobre os desafios do movimento sindical. Então foi a primeira atividade, uma das primeiras que eu participei assim de forma regional, depois nacional lá em Vitória, em contato com a Contrax. Em 2002 foi o primeiro congresso que eu participei da Contrax, que foi lá não era Mongaguá, Caraguatatuba, e onde eu conheci o Luciano e a gente passou a integrar a direção da Contrax. Naquele período eu fiquei como suplente de executiva. Então foi uma trajetória assim, muito rápida, porque em 2003 aí eu fui concorrer à reeleição lá no nosso sindicato, em São Miguel do Oeste, e já estava como suplente na Contrax. Infelizmente, em 2004, no início
do ano, fevereiro, o companheiro Germano Quevedo, que era o então presidente, também muito jovem, ele teve uma crise, ficou doente, internou, ficou um mês na UTI e acabou saindo sem vida, né? E nesse fervo da loucura de uma substituição, acharam meu nome. Acharam meu nome lá na suplência da executiva e me convidaram para assumir a presidência da confederação. Eu ainda era muito jovem, tinha 33 anos, né? E era do interior, não me considerava assim a pessoa mais adequada para encarar aquele momento, né? Tive muito medo, muita insegurança. Mas enfim, resolveu encarar. Em 2004 resolvi vir para sair de uma cidadezinha de 35 mil habitantes e vir morar em São Paulo, já é um desafio. Fora organizar a luta de trabalhadores e trabalhadoras do comércio e serviço em âmbito nacional, articular os sindicatos, as federações e avançar isso tudo sem muito recurso financeiro, né? Era meio na cara e na coragem mesmo. Mas foi muito interessante, foi uma experiência que dava um frio na barriga, né, Lu? Mas que a gente batalhava, fizemos muitas campanhas, criamos as secretarias da mulher, da juventude, da igualdade racial, com o desafio de ampliar esse acesso, essa construção de conhecimento junto aos trabalhadores e seguindo sempre as diretrizes e orientações da nossa central, que é a CUT, que tem uma referência no processo de luta. Então, desde 2004 eu estou aqui, ainda tenho um vínculo lá com o meu sindicato, né, um sindicato de base, também estou diretora lá da CUT Santa Catarina, e nesse último congresso em 2015, então foi uma discussão do nosso ramo, eu acabei deixando a executiva da confederação, porque eu fui presidenta até 2011, 2004 a 2011, cumpri 2 mandatos como eleita, e um ano do mandato do companheiro Germano, que foi uma substituição, na verdade, né? E, enfim, depois eu fui secretária de Relações Internacionais, de 2011 a 2015, da nossa confederação. Então, aprendi muito, questão de organização das redes, das grandes corporações, das multinacionais. Em 2015, eu passei, então, dentro de um processo de negociação nosso, eu saí, deixei a executiva da Contrax, fiquei somente na direção, e passei a compor a executiva do Instituto Observatório Social e fazer parte da direção nacional da CUT. Então, galgando um outro espaço, que também tem muito a ver, porque o Observatório também trabalha muito com estudos e pesquisas em multinacionais. Então, o acúmulo, como secretária internacional, essa experiência dos intercâmbios, dos próprios congressos que a gente tinha a oportunidade de participar e dialogar e construir, tem nos auxiliado nesse momento também na construção da formação das redes sindicais, dos processos e das pesquisas, que é um tema de trabalho do Observatório. Pois é, e estamos aí, né? Você já começou a introduzir aí a próxima pergunta, que é a questão do trabalho em si do Observatório, né? Qual é o papel do Observatório? Que tipo de pesquisa desenvolve? Qual é o objetivo? Bom, o Observatório Social ele foi criado em 97, numa conjuntura muito similar à que a gente está vivendo hoje, de um projeto neoliberal que estava em curso. Então, a CUT, junto com o DIESE, com a Unitrabalho e com o SEDEC, formaram o Instituto Observatório Social, que é uma experiência muito rica, um instrumento, é um centro de produção de conhecimentos. Então, o Observatório pesquisa, ele analisa dados primários, ele faz pesquisa de campo, ele levanta informações que subsidiam o movimento sindical para pensar as estratégias e as ações. Então, é uma conjunção de informações riquíssimas, que às vezes o nosso movimento sindical não se apropria, porque a nossa galera às vezes vai muito na ação e não pensa a estratégia em cima de dados, de informações. E o nosso papel é esse, é nos aproximarmos dos sindicatos, levar essa informação, fazer com que eles se apropriem dos dados pesquisados, levantados, para pensar a estratégia. E uma destas questões que nós trabalhamos muito é a pesquisa direcionada, por exemplo, se alguma entidade, um sindicato, o SECOR, quer saber como que é o perfil da sua categoria, o que pensa a categoria em relação a determinados temas, ou ao mesmo em relação à atuação desta direção que está no sindicato, o que poderia melhorar, o que eles concordam, o que não, é um trabalho que a gente faz, de campo.
que aí é entrevistar o trabalhador, né? É ir lá na empresa. Nós realizamos muitas pesquisas também nas multinacionais. Então, vem com esse objetivo, você entrevista 3 públicos. A empresa, para ver o que a empresa está pensando dos cenários, inclusive até do movimento sindical. Pesquisa também os dirigentes que atuam, que estão no processo de negociação com esta empresa, e pesquisa a base, o trabalhador lá na planta, lá no local de trabalho. Então, tem muitas experiências riquíssimas que o Observatório já fez, né? Se jogar no Google, aí você pega inúmeras pesquisas. Outro dia eu estava fazendo um curso da CSA sobre cadeias globais, um curso online, e aí tinha que buscar algumas informações sobre a Zona Franca. Quais são os benefícios que a Zona Franca tem em relação à legislação, as empresas que se instalam lá, como que as cadeias globais estão relacionadas nesse processo. E aí estava buscando informações sobre a Zona Franca e apareceu uma pesquisa do Instituto Observatório Social, que não era na minha época, da Honda, né? A Honda que tem a planta lá na Zona Franca de Manaus. Olha que bacana. Então, muito interessante, assim, como que isso tudo vai permeando. Ok, agora a produção está avisando aqui que a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje com a Tude, ela que é secretária-geral do Instituto Observatório Social, é também diretora da CUT Brasil e da Contax. Antes de voltar aqui a perguntar para a Tude a respeito de indicadores, os números que o Observatório trabalha e municia para o movimento sindical, perguntar para o Luciano, informação, neste momento principalmente, Luciano, é importantíssima para o trabalhador organizar a luta, não é? Hoje, Jefferson, nós estamos no mundo globalizado e cada vez mais faz necessário que as pessoas tenham informação, né? Não só informação, mas conhecimento, né? Antigamente a gente dizia que informação era poder, né? E essa frase ela já caiu por terra, porque agora a gente diz o seguinte, que conhecimento é poder. Então, quando você se apropria de conhecimento, dos saberes coletivos, você começa a ter uma ação social mais qualificada. Então, você não consegue qualificar a sua ação, a sua atuação, se você não sabe aquilo que está fazendo, por quais caminhos trilhar, né? Então, acho que o papel do observatório é gerar essa sinergia, produzir esse conhecimento e fomentar ações políticas, né? Porque se você faz um planejamento errado, né? Por consequência, a sua ação também vai ser errada e nos dias de hoje a gente não pode errar, né? A gente tem que acertar cada vez mais. Nós fizemos nessa semana, esse semestre, né, um evento importante sobre comunicação, sobre mídias sociais, inclusive a Nova Onda, que é a nossa produtora, fez, né, a organização do evento de uma forma bastante interessante. Acho que participaram mais de 400 pessoas aqui da região, né? E o que é mais importante para nós hoje em dia é sair da nossa bolha de atuação, né? Porque muitas vezes a gente acaba produzindo conhecimento e distribuindo ele só entre nós mesmos, né? Então, verdade. Quando a gente não avança e não passa para outros nichos outros núcleos de pessoas, a gente não cumpriu o nosso papel mesmo com excelência, que não é só produzir o conhecimento, mas também fazer com que ele chegue nos locais onde ele deve estar, né? Então, agora, é a tarefa de todos. A propósito do conhecimento, nós temos um evento importante aí no próximo dia 26, sobre saúde do trabalhador, né, Luciano? Exatamente. Agora, no próximo dia 26, na sede do Secor mesmo, o seu ESAT, todos estão né? convidados, né, para o ESAT, que é o Encontro de Saúde do Trabalhador. O Dr. William Kennedy, que será um dos palestrantes, já há algum tempo vem trabalhando conosco, tem todas as informações sobre o número não só de acidentes, mas também de doenças ocupacionais do trabalho. Então, o nosso público-alvo são os cipeiros, de um modo geral, mas todos os trabalhadores eles estão aptos para participar, né? A doutora Ivani, que também já faz um grande trabalho conosco, ela trabalha mais com a parte dos transtornos mentais relacionados com o trabalho. Então essa é uma frente de atuação que eu gosto bastante, porque eu costumo dizer que no comércio a pessoa fica meio louca. Então não tem trabalhador no comércio que
Nessa temporada de assédio moral, né? Você tem assédio moral, você tem transtornos, né, da ordem psíquica, assim, diversos. Então, é muito importante a gente cuidar da saúde mental também. Então, o doutor Ivanir, que já teve vários prêmios aqui na região, reconhecida por um trabalho, pela implementação de casas de amparo, né, de pessoas com problema psíquico. Então, é uma outra palestrante que vem para somar nesse trabalho do ESAT, que eu gostaria que todos participassem, né, não percam. E o doutor Felipe, que que é do escritório do Garcês, né? Ele vem de Brasília para falar sobre a questão de legislação. Então você pega a questão do trabalho funcional, a doença ocupacional, a questão da doença mental, mas também os aspectos jurídicos relacionados com a doença do trabalho. Então está bem, né? Queria parabenizar a nossa Secretaria de Saúde, né, do SECOR, que está organizando o evento, o movimento. Ele está bem completo o evento, né? Então todos estão convidados, ok? Então, dia 26 às 15 horas na nossa sede. Fica aí o convite. E por falar em dados, vamos explorar aqui um pouquinho mais a presença da TUD, para falar a respeito dos indicadores, né, do trabalho decente, né, nesse momento de reforma trabalhista, eles se tornam ainda mais importantes, né, TUD? Explica um pouquinho para o trabalhador, para a trabalhadora que está nos assistindo, qual é esse trabalho de levantamento de indicadores de trabalho decente que o Observatório desenvolve. Legal, Jefferson. Essa é uma temática extremamente importante, porque é um know-how do Instituto Observatório Social. A partir dos direitos fundamentais do trabalho, que a OIT defende, que é a Organização Internacional do Trabalho, o Instituto Observatório Social desenvolveu, a partir de um processo coletivo, junto com os pesquisadores, uma metodologia chamada Indicadores de Trabalho Decente. Ou seja, quando for realizar as pesquisas junto aos trabalhadores, às empresas, são temas que são abordados na pesquisa que indicam se naquela empresa, naquela condição de trabalho, existe o trabalho decente ou não, se é um trabalho precarizado e tal. E, comungando com essa informação do SECOR, que eu parabenizo pela iniciativa, cuidar da saúde dos trabalhadores é fundamental. Um dos indicadores de trabalho decente também tem a ver com a saúde do trabalhador. Nessa lógica não só da segurança no local de trabalho, mas também com esse recorte das questões psíquicas, emocionais, dos assédios, né, que causam a síndrome do pânico, tem, enfim, tantos outros também, das doenças ocupacionais mesmo, como LER, DORT, que muitas vezes para as mães que trabalham em vários espaços repetitivos, aí com esforços repetitivos, depois não conseguem sequer segurar seu filho no colo, porque não tem mais a força nos braços, né? Então, esse é uma questão fundamental que eu creio que os sindicatos devem buscar e trabalhar. Para além desse indicador, tem vários outros, como a jornada decente, que é uma jornada que possa comungar o convívio social, né, o descanso, a qualificação, estudar, né, fazer algum curso para se profissionalizar. Se você tem uma jornada extensa, que não te oportuniza nada, principalmente nos grandes centros como São Paulo, que as pessoas demoram até 2 horas para se deslocar de suas casas para chegar no trabalho, isso consequentemente toma 4 horas da vida deles só no transporte. Então, fora como a jornada de 8 horas fora a depois, jornada, né, que às vezes é estendida e que inclusive nessa proposta de reforma trabalhista esse governo ilegítimo está tentando passar para 60 horas semanais. Nós estamos numa batalha para diminuir de 44 horas semanais para 40, para que as pessoas tenham mais oportunidades, porque os dados, inclusive econômicos, mostram que não existe essa necessidade de uma jornada tão ampla. Diminuindo a jornada, dá mais qualidade de vida às pessoas e também oportuniza mais vagas de emprego, ou seja, seriam mais pessoas empregadas, com menos horas trabalhadas e uma distribuição de renda mais equitativa, né? Então, a condição de trabalho, a saúde do trabalhador, a jornada, também as questões do trabalho inaceitável. Uma das defesas que a gente faz agora com essa reforma é autorizar mulheres gestantes a locais insalubres. É outro absurdo, isso é inaceitável, né? Que sociedade a gente quer se você submete uma mãe que está gerando uma vida a um local insalubre de trabalho, que não tenha segurança, que não tenha condição digna? Então, é hora da população compreender o que está neste bojo dessa reforma e o que vai afetar a vida de todo mundo, porque não é só para quem está empregado.
É também, mas para quem está desempregado, para quem não está hoje no mercado de trabalho, essa reforma também afeta. A qualidade do emprego em geral vai cair muito. Vai cair totalmente. E, então, esses indicadores de trabalho decente, eles dão um norte muito claro, muito objetivo na pesquisa, na investigação, para que aponte, olha, aqui tem esse problema, aqui tem esse, e que municie os nossos sindicatos a ir para um processo de negociação e reverter essas situações. Então, além da luta, além da estratégia, é importante ter a informação e o conhecimento, né? Porque se você tem dados para um processo de negociação, colocar na mesa e falar, olha, isso aqui é resultado disso, está comprovado, tem dado estatístico, a gente precisa mudar essa realidade, né? A empresa tem que ter este compromisso para fazer essa mudança, a gente avança. Porque quando todos se sentem responsáveis pelo processo, acredito que as melhorias vêm. Agora, quando a culpa é só do trabalhador, se o trabalhador não tem emprego é porque ele não se qualificou, é porque não é qualificado o suficiente. Mas como que se qualifica se já tem que ir para o mercado de trabalho por conta da má distribuição de renda? Em vez de estudar, já tem que ir para o mercado de trabalho aos 14 anos. Antes mesmo ainda, depois com a uma informalidade tremenda. Não tem condições de estudar durante não o período de estuda, trabalho, acaba né? indo para o mercado de trabalho de uma forma precarizada para contribuir na renda familiar, para ajudar os pais, né? Não consegue estudar, depois quando entra no mercado formal também não tem tempo pelo deslocamento, pela jornada que é exigida. Então é preciso que as empresas entendam que um trabalhador qualificado não é só a responsabilidade dele, mas dela também. E que o retorno dessa qualificação não é só para o trabalhador, mas para a empresa também. Então nada mais justo que num processo de negociação que se divida minimamente essa condição, que se abra um espaço de qualificação para esse trabalhador durante a jornada de trabalho, porque ele vai dar retorno para a empresa com a qualificação. Então é muito importante que as pessoas percebam, se elas estiverem com o conhecimento, que elas tiverem dados e tiverem a compreensão de que isso pode acarretar uma mudança estratégica, inclusive para a sociedade brasileira, para um processo de negociação, mesmo o trabalhador direto lá na sua empresa, a hora que ele vai dialogar com o empregador, não se submeter a condições que não são dignas de trabalho. Recuperar sua dignidade. Eu tenho direito de ter um trabalho seguro. Né? Agora, Tude, esses estudos que o Instituto Observatório desenvolve, você estava me falando antes da gente vir aqui para frente das câmeras, que se transforma em reportagens investigativas. Como é que é esse processo aqui? Qual é o produto final, além desses relatórios para os sindicatos? Quais são os produtos finais aí do Instituto Observatório? Bom, nós temos vários elementos que nós trabalhamos nisso, né? Tem um site, existe uma plataforma lá que fala das questões dos dados regionais, que é muito interessante para as pessoas acessarem. Qual é o endereço do site? É www.observatoriosocial.org.br. Olha que bacana. Visitem, que vocês não vão se arrepender, tem muita informação importantíssima. Além do nosso tradicional Observatório Social em Revista, que são as revistas de matérias investigativas, mas também de matérias normais, nós fizemos mais de 100 pesquisas em empresas multinacionais. E todos esses dados estão conosco lá com informações que podem ser pesquisadas. Muitas delas foram premiadas, né? Muitas revistas do Observatório já foram premiadas. E isso é muito interessante. Nós estamos agora fechando uma edição dos 20 anos do Instituto Observatório Social, que comemora agora em 2017, e que vai ser lançada no dia 23 de novembro. Olha que né? bacana. E os carros mestres desta edição, é óbvio que tem um resgate histórico com os ex-presidentes, com todo o processo, mas o carro-chefe nosso vai ser o trabalho escravo e o trabalho decente. Olha que bacana. Como que você elimina um em detrimento de ter o outro? Olha aí, Luciano, informação importantíssima aí para o trabalhador, para os dirigentes sindicais, para os sindicatos, se apropriarem para desenvolver a estratégia de luta, sobretudo neste momento tão tumultuado da vida econômica e política do país, né, Luciano? Sim, recebi o convite da TUD aqui para participar desse evento, para mim também é uma honra. Quer dizer para o trabalhador, a gente está encerrando já, que existem algumas ferramentas, mas se você não se apropria delas, você não consegue construir nada. Nessa grande tarefa que todos nós temos de construir uma sociedade melhor, mais justa, livre, igualitária, são coisas que a gente tem falado
o tempo todo, né? Se você não se apropriar dessas ferramentas, que é o teu sindicato, né? E o sindicato só é forte quando você luta e participa. Se apropriar de informações como do Instituto Observatório Social, que produz esse conhecimento para que você possa entender o dia a dia, então vai ser muito difícil a gente levar, né, a nossa sociedade para onde a gente deseja que ela vá. Tá certo. Luciano, obrigado pela participação mais uma vez. Tude, muito obrigado por ter reservado aí o teu tempo para a gente conversar aqui ao vivo. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.